Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática na Prática com o professor Rogério Siqueira. E hoje vamos de trigonometria em triângulos quaisquer, hoje com a lei dos cossenos. Para quem não viu ainda, temos lá no canal a aula sobre a lei dos senos, tá? E como a gente diferenciar a aplicação da lei dos cossenos? Quando é que eu uso essa lei do cosseno? Então a gente aprendeu que a lei do seno, se eu tiver dois ângulos em um lado, ou se relacionar um ângulo, lado ou P de raio, a gente sabe que vai estar relacionado a seno. E quando é que eu aplico a lei dos cossenos? Então, quando pedir um dos lados e se der só apenas um ângulo, então a gente vai aplicar essa lei dos cossenos. E o que seria a lei dos cossenos? Então, nada mais é do que eu vou aplicar em um triângulo qualquer, independente seja retângulo ou não, tá? Então, temos um triângulo ABC de lados, né? ABC, esses são os lados, onde temos um ângulo θ e oposto ao ângulo θ a gente tem um lado A. Então a gente sempre vai considerar que esse lado A ao quadrado vai ser sempre igual a o lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado menos duas vezes o produto desses dois lados aqui, tá? BC, vezes o cosseno do ângulo do qual eu tenho no triângulo. Tá, professor, mas sempre eu vou seguir essas mesmas letrinhas? Veja, vai depender de quem é a minha incógnita. Neste caso, a gente está relacionando com A, mas de repente pode ser o B, pode ser o C, e você só faz inverter aqui na condição que sempre vai ficar em evidência o lado que eu desejo alcançar, que eu desejo saber o resultado, tá? Então vamos aos exemplos. Então, a aplicação, temos aqui um triângulo, tá? Um triângulo qualquer, do qual eu tenho um lado, o lado x que eu quero encontrar, é a minha incógnita. Eu tenho o valor de dois lados, que são adjacentes ao ângulo que eu tenho, né, disposto aqui, que é um ângulo de 60 graus. Então, veja, eu tenho dois lados e tenho um ângulo. Então, neste caso, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Então, vamos aplicar aqui, tá? Então, quem seria? O A, neste caso, a gente vai considerar sendo quem? O x, ó. Então, a gente vai fazer x ao quadrado vai ser igual os lados restantes ao quadrado, né? Somados, 5 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos duas vezes o produto entre eles, né? Vezes 5 vezes 8, vezes o cosseno do ângulo, que é quem? 60 graus. Então, x ao quadrado vai ser igual 5 ao quadrado, 25, 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes 5, 10 vezes 8, 80, vezes o cosseno de 60. A gente também tem lá no canal, né? Aula de como a gente aprender esses ângulos notáveis, né? O ângulo de 30, 45 e 60. Então, o cosseno de 60 você vai ver que é 1/2, né? Logo, x ao quadrado vai ser igual 25 com 64, a gente tem 89. Então, menos 80 vezes 1/2, eu posso dividir aqui, vai dar 40, né? Então, veja onde a gente chega aqui. Então, logo, teríamos x ao quadrado igual a 49. Logo, x vai ser igual a 7. Então, encontraríamos o valor de 7. Professor, é simples assim? Sim, simplesmente você vai aplicar essa fórmula relacionada aos dados que você dispõe na questão, tá? Vamos ao exemplo 2. Temos novamente um triângulo. Eu tenho um ângulo, o valor de um ângulo, com dois lados com valor adjacente. Temos um ângulo como incógnita e temos um lado como incógnita. Então, ele quer primeiro que a gente saiba quem é o y. Então, veja, sempre, né, o lado oposto ao ângulo conhecido. Eu quero descobrir o valor desse lado. Logo, eu tenho dois valores para os lados adjacentes ao ângulo, então eu vou aplicar a lei dos cossenos novamente. Então, teria x ao quadrado, nesse caso x não, né? A gente tem y, né? Então, y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que são os lados adjacentes, mais raiz de 3 ao quadrado, menos duas vezes o produto entre eles, né? 2 vezes raiz de 3, vezes o cosseno de quem agora?
de 30 graus. Então, y ao quadrado vai ser igual a 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Aqui vai ser menos, né? 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz de 3, vezes o cosseno de 30, também na tabelinha, a gente vê que é raiz de 3 sobre 2. Então, logo, y ao quadrado vai ser igual a 7, né? Menos. Aí, vamos lá. Eu posso simplificar aqui. 2 com 4, fica 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 3 vezes o 2, 6. Logo, y vai ser igual a 7 menos 6, 1. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, a gente encontrou y, tá? Falta encontrar agora o θ. Eu vou dar o print aí, tá, pessoal? Então, vamos levar aqui para esse lado de cá, tá? Então, vamos lá. A gente tem agora, observem, eu tenho o θ, que é o meu ângulo, tá? Só que agora eu não quero descobrir o lado, eu quero descobrir o ângulo. Eu tenho dois ângulos, dois lados adjacentes, o y eu já sei quanto é, eu já posso substituí-lo aqui e colocar 1, né? A gente encontrou o y igual a 1. Então, eu tenho os dois lados adjacentes ao ângulo desconhecido e tenho o lado oposto. Então, a gente ainda pode aplicar a lei dos cossenos? Pode. Então, vamos ver aqui como ficaria. Então, o lado oposto ao ângulo é quem? Raiz de 3. Então, em vez de eu colocar a incógnita, eu não tenho incógnita, eu tenho raiz de 3. Então, ficaria raiz de 3 ao quadrado é igual. Aí, os dois lados adjacentes ao ângulo é 1 e 2. Então, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo θ, que a gente não sabe quem é. Então, raiz de 3 ao quadrado é 3, que é igual a 1, que é 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, cosseno de θ. Então, o que é que a gente pode dizer que 3 é igual a 1 mais 4, 5, menos 4, cosseno de θ. Então, a gente agora pode fazer as trocas de lado, né? Então, esse menos 4 cosseno de θ vem para frente, então vem positivo. 4 cosseno de θ é igual a 5. E esse 3 vem para cá subtraindo. Então, 4 cosseno de θ vai ser igual a 2. Então, eu posso simplificar 4 e 2, aqui vai ficar 2 e 1. Então, o cosseno de θ vai ser igual a 1 sobre 2. Tá, eu não achei θ ainda, eu achei o cosseno de θ, que é igual a 1 meio. Se a gente for lá naquela tabela de ângulos notáveis, a gente vai ver qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 1 meio. Qual vai ser o ângulo? Então, o ângulo é justamente 60 graus. Então, logo, θ vai ser igual a 60 graus, porque o cosseno de θ, ou seja, o cosseno de 60, é 1 meio. Essa questão, a gente poderia abordá-la de outra forma também, neste caso exclusivamente, tá? Se você observar esse ângulo aqui, ó, vamos a essa curiosidade aqui, tá? Essa seria a forma geral de se resolver, mas a gente tem uma peculiaridade aqui nesta questão. A gente chegou à conclusão que esse triângulo eu tenho o lado 1, 2, raiz de 3. Se você fizer a raiz de 3, vai dar um valor menor que 2. Logo, esse valor, em tese, é o valor maior. Ou seja, em tese, se é o valor maior, a gente poderia dizer que seria a hipotenusa. Se a gente considerar, eu já sei que é, mas você que está aí do outro lado, está na dúvida. Se eu considerar esse triângulo aqui como um triângulo com ângulo reto, se eu considerar esse ângulo reto aqui, que aqui é a hipotenusa, como é que a gente faz para confirmar essa tese? Como é que a gente faria para confirmar essa tese aqui? Para que esse ângulo seja reto, a gente viu que isso aqui dá... Tinha 2, né? A gente aplicaria Pitágoras, né? Então, por Pitágoras, a hipotenusa, que é 2 ao quadrado, teria que ser igual
a soma do quadrado dos catetos. Correto? Então, 2 ao quadrado, 4, é igual a 1 ao quadrado, 1, mais raiz de 3 ao quadrado, 3. 4 igual a 4. Então, essa nossa tese de que é um ângulo reto, confirma. Então, aqui é um ângulo reto. Então, confirmando essa tese, esse ângulo reto, ser reto é 90 graus. Então, a gente sabe, na máxima da trigonometria, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Se eu tivesse 90 com 30, que eu já sei quem é, 120, faltaria mais 60 graus para completar o valor aqui dos ângulos, tá? Então, seria outra forma de abordar essa questão. Evidentemente que trouxe de propósito já para a gente tanto aplicar a lei dos cossenos, que a gente chegou aos 60, como fazendo essa abordagem. Claro, foi uma questão em que eu me levaria a responder também dessa forma, mas nem sempre vai ser um ângulo reto e você vai conseguir chegar a essa dedução, tá? Então, aplicando sempre a lei dos cossenos, você também pode encontrar o valor do ângulo. Tá ok, pessoal? Até a próxima.